Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Eu quero mandar um grande abraço a cada seguidor do canal Homero Rocha Filho, a você que está entrando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, ok? Estamos falando sobre crase. Há um vídeo já aqui no canal, para que você entenda a sequência, assista o vídeo anterior. Hoje daremos continuidade, ok? Mas, para que você entenda, você que está assistindo esse vídeo, entenda que crase não é o nome do acento. O nome do acento é acento grave. Crase é a junção de dois As. Por exemplo, se eu digo, eu vou à escola. Pense, quem vai a algum lugar. Algum lugar é o a preposição. A palavra escola é um substantivo feminino. Então, para eu não escrever eu vou à escola, o que eu faço? Eu faço a junção do a preposição com a artigo e coloco, quando eu faço a junção eu chamo de crase e coloco acento grave. Ok? Vamos continuar aqui. Quando os pronomes relativos a qual e as quais exercem a função de complemento de termo que exige a preposição a. Vejam o exemplo ali. A peça a qual assisti não valeu 1 centavo do que paguei. Então, vamos a mais uma e depois explicaremos lá depois. As tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são sempre essenciais. Como que foi feita a análise ali, pessoal? Bom, quem assiste a alguma coisa, ok? A palavra peça é um substantivo feminino. Se eu fosse desenvolver, eu teria que escrever assistir a peça. Mas nós não escrevemos assim. O que nós fazemos então? O verbo assistir é um verbo que exige preposição, ok? E a palavra peça é uma palavra, é um substantivo feminino. O que eu faço? Junto os dois As, temos a crase e coloco o acento grave. Próxima frase, dedicamos-nos a tarefas. Quem se dedica a alguém, a alguma coisa, ok? Tarefas é uma palavra substantivo feminino, no plural. Então, o que eu faço ali? Eu junto a preposição com o as do substantivo tarefas e ficará dedicamos-nos às tarefas, que é a com acento grave. No entanto, o pronome a qual se refere ao tempo anterior, peça, no primeiro exemplo, e o pronome as quais se refere ao tempo anterior, tarefa. Já eu comento para vocês. No segundo exemplo, nesse caso, o acento grave é colocado sobre o a dos demonstrativos relativos, a qual e as quais. Então, portanto, tudo que eu acabei de ler, o que eu quis dizer? Ó, aí fica assim, a peça a qual assisti. Por quê? Assisti a alguma coisa, ok? E peça é uma palavra, é um substantivo feminino. Então, essa junção ficará a peça, a qual, a com acento grave. As tarefas às quais nos dedicamos. Aí pensemos assim, tarefas, substantivo plural, eu tenho as quais nos dedicamos. Quem se dedica a alguma coisa ali. O que acontece ali? Juntei a preposição com o as do artigo tarefas, ficou as tarefas às quais nos dedicamos com acento grave.
em locução adverbiais femininas com substantivos no singular ou no plural, como à tarde, à vontade, às vezes, às pressas, às 4 horas. Vejam o exemplo ali. Vocês estão em minha casa, podem ficar à vontade. Quer dizer, ficar de que modo? Então, à vontade é uma locução adverbial. Não vale a pena decidir às pressas o que fazer nas férias. Às pressas é uma locução adverbial. Vamos para a próxima? Eu tenho ali, exceção à regra é a locução à distância, se não tiver determinado. Então, o que eu vou analisar ali? Quando a palavra à distância não estiver determinada, o que vai acontecer? Vejam os exemplos ali. Estávamos observando tudo à distância. Eu determinei essa distância? Não. Então, não temos crase ali, então não haverá o acento indicativo de crase, não haverá o acento grave. Agora, estávamos observando tudo à distância de 5 metros. Essa distância foi determinada. Então, eu tenho que pôr o acento grave. Nas locuções conjuntivas, à medida que, a proporção que. Então, o que vai acontecer ali? Quando eu digo, olha, à medida que amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio. À medida que, a proporção que. Eu tenho ali o quê? Locuções conjuntivas. Sempre eu terei que usar o acento indicativo de crase, que o nome dele é acento grave. Antes de palavra masculina, inclusive no plural. Caso, veja ali, pessoal, caso haja uma palavra feminina implícita. Se estiver implícita, ó, necessitamos com urgência ir a abastecimentos. O que eu quis dizer ali? Necessitamos com urgência ir a. Porque esse ir a irá a algum lugar. Ali ficou entre parênteses, central de abastecimento. Por isso que nesse caso, o central de não aparece, está implícita a palavra. Porém, porque com urgência a algum lugar. Olha, eu vou dar outro exemplo aqui também agora, relacionado quando for cidade. Muito simples para que você entenda. Por exemplo, eu vou a Curitiba. Será que eu tenho que usar o acento grave? Será que a crase? Pense assim. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Eu vou a Curitiba, eu volto da Curitiba ou eu volto de Curitiba? Eu volto de Curitiba. Eu vou à França, eu volto de França ou eu volto da França? Eu volto da França. Porque quando esse dá, pessoal, se eu desenvolver, o que é o dá? O dá é o de mais a, ok? Então, quando, olha, eu coloco, eu volto da, então sempre vai ter o acento indicativo de crase. Eu vou à Argentina, eu volto da Argentina, ok? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê like, ative o sininho das notificações, que todo vídeo que eu postar você receberá. E comente também. Passe para a sua família, para os seus amigos. Muito obrigado e na próxima aula continuaremos com o estudo da crase. Até mais!